Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Estado do Espírito Santo. Vamos conversar um pouco. Acho que o momento é de muita conversa fundamentada nos livros seguros, fundamentada na ciência, na filosofia profunda e responsável. Não é bate-papo qualquer. Então nós vamos falar aqui algumas coisas para as nossas reflexões. E vamos tomar um livro do Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida. Vamos também conversar sobre o céu e o inferno, sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre Joana de Ângeles. Só espíritos que são seguríssimos. E sobre as leis que estão em vigor no Estado democrático de direito, em países organizados como o Brasil, que nós temos a Constituição de 1988, que deveria ser lida por cada brasileiro, no mínimo 5, 6 vezes, estudada, conhecida e principalmente respeitada e aplicada. É isso que vai trazer a ordem, a civilidade, a paz. Então nós vamos aqui pegar 2 textos de Emmanuel para uma conversa muito profunda. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas surge, entre as ilusões que salteiam a inteligência, e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante, precioso a retratar a glória divina. Ele está nos dizendo que a mente é a base de tudo, mas nós precisamos tratar ela com respeito. Você tem que limpar o campo da mente, tirar as ervas daninhas, tirar os pensamentos de pessoas que não estudam, de políticos, de palestrantes religiosos que não estudam, que só querem o sensacionalismo. Não está na hora de nós ficarmos fazendo congressos para certas coisas. Está na hora da reforma moral. E você só faz reforma moral se você estudar as leis e as segui-las por sua conta, por sua responsabilidade. Então ele mostra que essa mente, e Jesus falou isso, o perigo é o que o homem bota para fora. Se ele bota coisa que não tem consonância com a verdade, isso que é colocado para fora vai maculá-lo, vai manchá-lo. E isso se espalha pela sociedade. Isso é ruim. Então, estudando-a de nossa posição espiritual, a dele, Emmanuel, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, nós nascemos simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as ferramentas, as faculdades pedagógicas a serem usadas por nós para chegarmos à perfeição. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Tudo está aqui nesses livros seguros. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O conhecimento adquirido. Se você estudar as leis de Deus, você vai ver que nós fomos criados para estudar, para adquirir pelos meios pedagógicos o conhecimento da verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade.
E essa verdade, se for muito bem estudada, compreendida, entendida, assimilada, ela vai mostrar a você os caminhos da perfeição. Vai mostrar a você os limites das suas ações. E vai mostrar a você o que você está fazendo e a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade. Porque existe uma lei de justiça, uma lei de reencarnação, em que você vai ter que voltar para acertar com você, retificando seus pensamentos, seus modos de estudar, de compreender e principalmente seus modos de agir. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, é onde está a mente, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então você tem que educar a sua mente para você aprender a controlar as suas ações, os seus pensamentos. Olha o que diz o Leon Denis, não é? no livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis é uma enciclopédia que deve ser lida 4 vezes, 5 vezes. Quem só lê uma vez não aprendeu nada. É um livro que tem que ser lido de 1 a 5, 6 horas por dia. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e principalmente de nossa vida futura. Porque todos vamos passar pela morte, a morte existe, ela para os órgãos do corpo que é utilizado por nós, e o espírito continua com todas as suas obras. E ele vai ter que responder por essas obras. Vai ter que programar novas encarnações para fazer as devidas retificações, os devidos ressarcimentos. Vai se matricular nessa escola terrena como aluno reprovado. É o que nos fala Leon Denis, nos chamando a atenção para essa responsabilidade. E aí, nós vamos agora na segunda lição de Emmanuel, a vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. O que é consciência lúcida? É aquela que estuda. Não adianta, meus queridos senhores e senhoras, amigos e amigas, jovens, não adianta você ficar escravo de todo dia assistir palestrantes, não adianta. Uma vez por semana basta. Você tem que estudar na escola do Evangelho, pegar aqueles livros e lê-los, e fazer uma programação diária de 1 a 4 horas por dia. Não tem outro caminho. Senão você não se endireita. Você não vai saber o que é caridade. Quem já leu o Livro dos Espíritos uma vez, só apreendeu dele 2%, no máximo. Nós temos que lê-lo todo dia, pedacinho a pedacinho, e isso durante 6 vezes, 7 vezes. Temos que pensar muito, refletir, principalmente estudar. Aí possuímos o departamento dos desejos, em que operam os propósitos e as aspirações. Vejam, o departamento dos desejos. Então isso é importantíssimo. Se você tem a mente enferrujada, se você não estuda, se você segue políticos que não estudam, palestrantes que aparecem por aí e por aqui,
Tem gente fazendo palestras em associações, em federações que não têm conhecimento das leis de Deus, nem da doutrina espírita. A pessoa, para conhecer a doutrina espírita, são 30 anos todo dia estudando. E as pessoas estão seguindo essas pessoas. Médiuns estão seguindo. Você tem que estudar. Aí possuímos o departamento dos desejos. Se você tiver com tudo enferrujado, nublado, de repente você vai praticar ações embasadas na vontade enferrujada, vontade que não tem nenhuma substância pedagógica. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Deus nos deu a inteligência, diferentemente dos animais, para nós educarmos os instintos, para nós nos educarmos e nos entrarmos nas linhas substantivas dos ensinos de Deus, através dos evangelhos de Jesus, dos mandamentos de Moisés, através das cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, e através da doutrina espírita, o Consolador prometido. O departamento da imaginação, aqui é um perigo, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Tem muita gente que começa a imaginar e depois vai chegar às vias de fato. Tem muita gente que vai uma vez só na religião, não estuda o resto da semana, não pratica e acha que está tudo salvo e está praticando cada ato. O departamento da memória. Quem sabe estudar não esquece jamais os estudos perfeitos das leis de Deus, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os movimentos da alma. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A vontade é o leme. Então, quem tem que mandar nessa vontade sua, quem tem que alimentar essa vontade, essa mente, que vai dar origem à vontade, que é a mente na prática da vida interna ou externa, é o conhecimento da verdade. É o estudar. É aí que você vai ver se você está fazendo a caridade com você de acordo com os mandamentos. Se você está tratando os seus irmãos de família de acordo com os mandamentos. Se você está utilizando todas as suas potencialidades de acordo com os mandamentos. No trabalho, na política, na religião, na profissão. Tem muito médico que é religioso, faz parte de várias religiões e faz mal a muita gente. Trata mal, olha o relógio para fazer uma consulta, faz mal a muita gente. Tem muito jurista, tem muito juiz e desembargador que não estudam e que querem se mostrar os sabichões. Tem muito ministro guardando processos nas gavetas, fazendo mal a uma sociedade. Às vezes males irreparáveis nessa presente encarnação. O pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da força que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante.
Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Nela dispomos do botão poderoso. Esse botão só vai se tornar poderoso se ele for alimentado pelo conhecimento da verdade, que vai fazer nascer o discernimento, que vai fazer nascer o livre-arbítrio e principalmente a responsabilidade. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Se o cérebro estiver todo ignorante, ele só vai produzir ferrugem, escuridão, nuvens escuras. E isso aí vai dar origem à depressão, ao suicídio, vai dar origem a doenças graves, a muitas coisas erradas que nós fazemos. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Sem ela, o desejo pode comprar aos enganos aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então, sem ela, sem essa base pedagógica da verdade, podemos praticar atos que vão nos atrasar por muitos séculos. Muitos séculos. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Muitas vezes nós falamos dos criminosos lá da favela e às vezes praticamos crimes muito piores, mas que não são vistos pela polícia nem pela justiça. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então a memória pode cair em lamentável relaxamento, porque não tem nada para alimentar a criatura. Eu estou vendo isso aí há mais de 50 anos. As pessoas estão obcecadas pelo mediunismo. As pessoas estão obcecadas por conferências, por seminários, para estudar coisa que não tem importância. Vejam o que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na Gênese. Vejam o que está no livro O Céu e o Inferno, que é um livro que tem que ser lido no mínimo 5, 6 vezes. Aqui você vai ver a situação de Cleire, que já fizemos até um vídeo, está no nosso Instagram. E olha o que diz Allan Kardec no final das penas futuras. O sofrimento é inerente à perfeição. Claro que existe o sofrimento, sim. E claro que se você não cuidar da sua vontade, claro que você vai sofrer e vai responder por isso. Claro. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo, mas que vai ter que sofrer, vai, não tem dúvida. Faz parte do processo de nossas retificações. Por isso que veio esse livro, importantíssimo. Por isso, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Como que ele vai assegurar a futura felicidade? Fazendo as retificações. Mas antes de fazer as retificações, ele tem que estudar, ele tem que ser um bom aluno, ele tem que cursar de novo o colégio que ele ficou reprovado, para aí com responsabilidade, no conhecimento da verdade, ele fazer as suas transformações, as suas retificações e os seus ressarcimentos.
e ter coragem para, daqui para frente, ou doravante, começar a seguir o caminho do bem. Vejam o que fala o Espírito Emmanuel na última lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Isso não é livro de leitura de cabeceira, não. Isso é livro de estudos. Há 40 anos que nós já lemos mais de 15 vezes esse e outros livros. Olha o que ele diz na última lição. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Prestem atenção, meus irmãos, olha o tempo que vocês estão perdendo em seminários. Estudem, olha, é indispensável organizar o santuário interior. Quem vai organizar o santuário interior não é o passe, não é livro novo de mediunidade, não. Não é mensagem mediúnica, não. É você que vai ter que estudar os livros, trazer o conhecimento para dentro de você e fazer a sua reforma íntima. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. É por isso que nós estamos assim, ó. É aí que entra a depressão, a ansiedade, o nervosismo, os calmantes, os antidepressivos. É aí que entra o suicídio. As pessoas estão perdidas. Aparece um político aqui falando, aparece um juiz fazendo palestra lá dizendo que estudou a Bíblia, não entendeu nada da Bíblia, aí faz opção de palestra, aí você segue esse moço que é um péssimo estudante. Por isso que aqui não tem palestra, aqui é só aula, vídeo, são eles que estão falando. É assim que funciona um professor de verdade. Nessa necessidade básica, nossa necessidade básica, diz Emmanuel, é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação. De autoeducação, é você que tem que estudar e fazer suas corrigendas. É você que tem que pegar a vassoura e passar aqui dentro, passar o pano, a estopa, passar o detergente, a palha de aço, para que a sua mente fique límpida e você possa semear os conhecimentos da verdade. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Isso é um trabalho eu que tenho que fazer, com base nos livros seguros. Não tem outro caminho, não existe outro caminho, não se iludam. Não se iludam. Quando você estiver estudando o Evangelho segundo o Espiritismo 6 vezes, todo dia, de 1 a 4 horas por dia, e lê-lo 6 vezes, estudando, pensando, refletindo. Olha o que diz a Joana de Ângeles no livro Plenitude. Joana de Ângeles, espírito seríssimo. O amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância. Aonde é que está o amor? Está no Evangelho, nos Evangelhos de Jesus. Hoje todos organizados pedagogicamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser lido todo dia, um pedaço, de 1 a 4 horas, e refletido todo dia, pensado e colocado em prática. Devagarzinho nós vamos mudando o homem velho, a mulher velha, para o homem novo, o espírito renovado, aquele que se reforma intimamente, moralmente. O amor é sempre o conselheiro sábio, em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares, que propelem ao progresso e à felicidade. Só o estudo, meus irmãos. Você estudando
o Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados e compreendidos e aplicados, é aí que você vai aprender o que é caridade com você, com o próximo, com o mundo, com os espíritos. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É aí que o estudo vai trazer essa luz. Deixe brilhar a tua luz. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, disse Jesus. Esses discípulos que estudarem as minhas lições, que guardarem no campo de sua mente e começarem a fazer uso desses ensinos minuto a minuto, segundo a segundo, na sua vida, serão meus discípulos, porque muito serão praticantes do amor. O amor é sempre o conselheiro sábio, em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor. Quem não aprende pelo amor vai aprender pela dor, que vai o levar ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Meus amigos, nós procuramos trazer aqui uma série de conhecimentos em livros seguros, tem nada nosso, porque o nosso sonho é estudar e aplicar primeiro em nós. O primeiro que tinha que ouvir isso tudo era eu, e sou eu, e fui eu. E eu quero dividir isso com vocês, para que vocês deixem de ser escravos de seminários, de congressos, de certos palestrantes, e comecem a estudar, para que vocês abram a mente para a luz dos conhecimentos seguros, para a luz dos conhecimentos seguros, que vão fazer você começar a vislumbrar uma mudança no seu presente e uma melhoria essencial no seu futuro. Muito estudo, um grande abraço e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Tudo de bom. Estarei no Instagram, no Facebook e no YouTube. Grande abraço.